Eu vi quando o solo pela primeira vez bebeu o sangue de um inocente. Vi o céu se calar e o coração de uma mãe se partir em silêncio. Essa não é apenas uma história de dois irmãos. É a história de uma escolha, de um coração corrompido pela inveja, do peso de uma decisão que mudou o curso da humanidade. Hoje, na jornada sagrada, vamos testemunhar o momento em que o pecado não apenas entrou no homem, mas passou a controlá-lo. Venha comigo nesta narrativa emocionante sobre Caim e Abel, a primeira tragédia registrada nas Escrituras. Nos olhos de Caim, havia algo que nenhum homem havia sentido até então. Era mais do que raiva. Era a dor de não se sentir aceito, de não ser suficiente. Uma chama que, quando não contida, se transforma em incêndio. E no final, quero saber: você acredita que o coração humano ainda carrega o mesmo impulso de Caim? Fique comigo até o último segundo, pois a revelação dessa história pode transformar a forma como você vê o mundo ao seu redor. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, a vida deles mudou completamente. Agora, longe da presença direta de Deus, eles precisavam trabalhar a terra com suor e dor. E foi nesse novo mundo, marcado pela consequência do pecado, que nasceram seus filhos, Caim e Abel. Caim foi o primogênito. Desde pequeno demonstrava ser forte, decidido e apaixonado pela terra. Era agricultor. Seu prazer estava no solo, nas plantas, nas colheitas. Abel, o irmão mais novo, era diferente. Tinha um coração mais sensível, uma calma que o tornava querido por todos. Seu trabalho era com os animais. Era pastor de ovelhas e tratava cada uma delas com cuidado e carinho. Ambos cresceram sob a sombra das memórias do Éden. Seus pais frequentemente contavam como era a vida antes da queda e como a presença de Deus era real e palpável. Isso moldou o modo como Caim e Abel enxergavam o mundo. Mas mesmo sendo filhos dos mesmos pais, suas escolhas e caminhos espirituais seriam muito diferentes. E seria justamente essa diferença que daria início à maior tragédia familiar da história. A infância dos dois foi repleta de ensinamentos. Adão e Eva, ainda marcados pelo arrependimento, tentavam mostrar aos filhos a importância de se manterem próximos de Deus. A cada nascer do sol, os irmãos viam seus pais orarem, buscando perdão e orientação. Mas enquanto Abel absorvia isso com humildade, Caim carregava um senso de injustiça que crescia com o tempo. À medida que cresciam, o contraste entre os dois se intensificava. Onde Abel via Deus como um pai amoroso, Caim o enxergava como um juiz severo. Essa diferença silenciosa, imperceptível aos olhos humanos, logo se tornaria a raiz de uma decisão trágica. Com o passar do tempo, Caim e Abel aprenderam sobre a importância de adorar a Deus. Adão e Eva ensinaram que, mesmo fora do Éden, o Criador ainda era digno de honra e que todo o trabalho deveria render louvor a Ele. Chegou então o dia em que os irmãos decidiram oferecer um sacrifício. Caim, agricultor, trouxe frutos da terra. Certamente eram bonitos, talvez os melhores da colheita, mas sua oferta vinha mais do dever do que do coração. Abel, por outro lado, escolheu com cuidado um cordeiro perfeito, o primogênito do seu rebanho. Ele sabia que o verdadeiro sacrifício vinha com entrega e humildade. A intenção do coração pesava mais do que o valor material da oferta. Abel se apresentava a Deus com reverência e obediência. Caim, com formalidade e orgulho. Deus, que vê além das aparências, aceitou com alegria a oferta de Abel, pois ela refletia sinceridade. Mas a de Caim foi rejeitada, e isso o consumiu. A rejeição acendeu em Caim um sentimento de inadequação. Em vez de buscar entendimento, ele se afundou em mágoas.
começou a comparar sua oferta, seu valor, sua existência. Sentia-se humilhado, não por Deus, mas pelo reflexo do coração puro de Abel. O altar onde as ofertas foram feitas se tornou para Caim símbolo de divisão e dor. E em vez de se curvar diante de Deus e se arrepender, ele se afastou ainda mais, nutrindo um sentimento sombrio que começava a dominar seu coração. Era como se a rejeição ferisse seu orgulho em um ponto irreversível. Ele começou a enxergar Abel não mais como irmão, mas como rival. Uma ameaça que precisava ser eliminada para que ele recuperasse sua dignidade ferida. Caim não conseguiu esconder seu abatimento. Seu rosto fechou-se. Seus passos se tornaram pesados. Ele não entendia por que Deus aceitara a oferta de Abel e recusara a sua. Mas o que mais o corroía era o brilho nos olhos do irmão. Deus, em sua infinita misericórdia, se aproximou de Caim. Falou com ele, o alertou. Por que estás irado? E por que caiu teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Ele deseja conquistar-te, mas tu deves dominá-lo. Era como se Deus lhe desse uma segunda chance, um aviso, uma luz. Mas Caim ignorou. Ele alimentou sua raiva, regou seu orgulho ferido, e a semente da inveja cresceu dentro dele. Seu semblante se tornou sombrio, seus pensamentos caóticos. A inveja deixou de ser um sentimento e passou a ser uma intenção, um plano, um peso. Cada vez que via Abel, um turbilhão de emoções o tomava. Ele se sentia pequeno, desprezado, esquecido. Começou a evitar o irmão, a responder com frieza, mas por dentro a chama da ira já ardia. E assim, Caim começou a trilhar um caminho sem volta, onde o silêncio escondia uma tempestade que estava prestes a explodir com força total. Nas madrugadas solitárias, enquanto todos dormiam, Caim ficava acordado. Revivia o momento da rejeição. Ouviu e releu em sua mente cada palavra de Deus. Mas em vez de arrependimento, sentia raiva. Sua alma se tornava um campo seco, pronto para queimar. Certa manhã, Caim chamou Abel para o campo. O sol ainda se erguia no horizonte, dourando os campos e lançando sombras suaves sobre a terra. Era um convite comum entre irmãos, como tantos outros. Abel, com o coração puro e sem suspeitas, aceitou. Mas dentro de Caim, tudo fervia. A inveja havia se transformado em ódio e o ódio em uma decisão trágica. Cada passo que dava ao lado do irmão o aproximava de um abismo. Chegando ao campo, longe dos olhos dos pais e do resto da família, Caim parou, olhou para Abel. Talvez tenha hesitado por um instante, mas a voz da raiva falou mais alto que a da razão. E ali, num momento de fúria descontrolada, Caim atacou Abel. A terra que antes havia produzido frutos, agora recebia o sangue inocente do primeiro homem assassinado da história. O grito de Abel ecoou pelo campo, um som que rompeu a paz da criação e subiu aos céus. A terra se manchou de vermelho, e o silêncio que se seguiu foi pesado, eterno. Caim caiu de joelhos. Suas mãos tremiam, manchadas de sangue. Seus olhos arregalados encaravam o corpo sem vida do irmão. A realidade o atingiu com força. Ele havia cometido o irreparável. O solo parecia rejeitá-lo. O ar se tornava denso. E naquele momento, o céu se abriu para uma sentença que mudaria sua vida para sempre. Deus falou com Caim. Sua voz não veio com fúria, mas com uma dor profunda. A dor de um pai que vê um filho se perder. Onde está Abel, teu irmão? Perguntou Deus. Caim respondeu com frieza. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Mas Deus já sabia de tudo. E suas próximas palavras ecoaram como trovões. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra.
O julgamento divino era inevitável. Deus, justo e santo, não poderia ignorar tal maldade. Mas também era misericordioso, e assim, ele pronunciou a sentença. Agora és maldito sobre a terra, que abriu a boca para receber o sangue de teu irmão das tuas mãos. Quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e errante na terra. Caim, tomado pelo desespero, clamou: é maior a minha culpa do que posso suportar. Ele temia ser morto por outros. Temia a rejeição total. Mas Deus, mesmo diante do pecado, colocou uma marca sobre Caim, um sinal de que ninguém deveria matá-lo. Era uma mistura de juízo e misericórdia, um lembrete eterno do que havia acontecido. A presença de Deus se afastou, e Caim partiu, levando consigo o peso do fratricídio, o vazio da culpa e a solidão de quem rejeitou a redenção. Quando Adão e Eva souberam do que havia acontecido, o coração deles foi dilacerado. Já haviam perdido o paraíso, mas agora perderam um filho. E de certa forma, dois. Abel estava morto, e Caim, embora vivo, se tornara um forasteiro, um exilado de tudo o que conhecia. O luto de Eva era indescritível. Ela lembrava do sorriso de Abel, da maneira como cuidava das ovelhas, da suavidade da sua voz ao orar. Adão, silencioso, chorava olhando para o céu. Ele sabia que o pecado que começara no Éden agora dava seus frutos mais amargos. A morte havia entrado no mundo, não apenas a física, mas a espiritual, a emocional, a que destrói vínculos. Eles se perguntavam: onde foi que erramos? Mas sabiam que a raiz estava na desobediência inicial. O pecado gera mais pecado, e o preço era alto demais. Mesmo assim, continuaram orando, adorando e confiando que um dia Deus traria redenção. Pois em meio à dor havia uma promessa. Da descendência deles viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A história de Caim e Abel é mais do que um relato antigo. Ela é um espelho que reflete os dilemas da humanidade até hoje. Quantas vezes deixamos a inveja nos dominar? Quantas vezes ignoramos a voz de Deus que nos alerta, que nos oferece uma chance de mudar? Caim teve essa oportunidade, mas não a quis. Sua história é um aviso. O pecado começa no coração, e se não for confrontado, se transforma em tragédia. Mas também há esperança. Deus não abandonou a humanidade. Mesmo após o primeiro assassinato, ele ainda falava, ainda marcava, ainda protegia. Sua justiça é perfeita, mas sua misericórdia é eterna. Hoje, quando ouvimos falar de Caim e Abel, somos convidados a refletir sobre nossos próprios caminhos. O que estamos oferecendo a Deus? Como lidamos com a rejeição? Como tratamos nossos irmãos? Que essa história desperte em nós o desejo de sermos como Abel, sinceros, obedientes, humildes, e que quando a inveja ou a ira baterem à porta, possamos dominá-las e não sermos dominados por elas.